Olá, todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso curso de 2026, primeiro curso do ano, segundo, né? O primeiro está sendo Os Planetas Distantes e o Mundo Atual. E esse agora sobre o texto sagrado, Sri Upanishad. Muito bem-vindos. Um estudo tão milenar, um tratado que foi compilado por volta de 5.000 anos. É uma das compilações de Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas. É um texto muito belo, um dos primeiros livros que li há 50 anos atrás. A primeira vez que li esse Upanishad foi uns 50 anos atrás. E este livro, quando eu li, eu fiquei tão emocionada na época. Ele é tão pequeno e tão tudo. Ele contém apenas 18 versos. Aí nós vamos fazer assim, nós vamos estudar 3 versos a cada encontro, ok? São 6 encontros, 3 versos a cada encontro. Só que o Sri Upanishad tem o que se chama de uma invocação. Então, essa invocação, ela é lida toda vez que a gente inicia o estudo durante as 6 aulas, tá? A invocação do Sri Upanishad, ela é muito famosa. Muitos cantores, músicos, tanto na Índia quanto fora, cantam esse primeiro versinho, né, que não é o primeiro verso, é a invocação do Sri Upanishad. A história do Sri Upanishad é uma história muito antiga. Ela, Sri Upanishad é um tratado védico, considerado um tratado védico, junto com os 4 Vedas. É, todos aqui sabem o significado de Veda. Aí vamos lá, vou abrir aqui nossa conversa, que eu acho que não vem mais ninguém, né, hoje, para poder ver as respostas que vocês vão dando. O significado da palavra Veda, todos sabem? Quem sabe, coloca. Escritos sagrados, Fabiana colocou. Gisele escreveu conhecimento. Certo, escritos sagrados. Certo, também o conhecimento. O Mário não sabia o significado da palavra Veda. Veda vem da raiz vid, que significa conhecer. Né? Daí, da palavra vid, vem também a palavra vidya. Né? E da palavra vidya vem também avidya. Então, avidya é o desconhecimento e vidya é o conhecimento. Então, dessa mesma sílaba, vid, provém o termo Veda. Só que vid também é para nós a origem do termo tais como vidência. Né? Que é poder ver mais do que os olhos propriamente veem, ver além do que os olhos veem meramente, ver além. Então, Veda é aquele conhecimento que nos permite ver para além do que apenas um mero olhar, uma mera visão, uma mera observação. Então, por isso que Veda ele não é apenas conhecimento, ele é também o conhecimento original. Se diz que os Vedas existem desde que a criação existe. E mesmo antes da criação existir, ele já existia. Então, é o conhecimento original, primordial e perene. Ele não
Ele não nasce e não morre. Ele existe juntamente com a nossa própria natureza de ser divino. Natureza de ser divino. De acordo com os próprios tratados védicos, existem duas naturezas de seres, tá? Existem muitas naturezas de seres, mas assim, para começar, existem dois tipos. Um se chama Nitya Siddha. Nitya Siddha significa almas eternamente liberadas. Elas nunca entram num estado condicionado. E existem as Nityabadhas, que são as eternamente condicionadas. Só que no caso das Nityabadha, a gente coloca eternamente entre aspas, que é eternamente até que ocorrer um despertar. Quando ocorrer o despertar, então ela começa a trilhar, né, o seu retorno e alcançar também esse estado de Nityabadha, de Nityasiddha, que são os eternamente liberados, tá? Então, por estarmos aqui, né, condicionados a ter que nascer e morrer, a ter que viver o samsara, a ter que aprender com a lei do karma, a ter que se estabelecer no dharma, né? Todo esse trabalho que nos cabe. Então, todo esse trabalho cabe a quem? Cabe às Nitya Badhas, que são as almas eternamente condicionadas. Condicionadas ao karma, aos padrões que se repetem, ao samsara. Então, essas Nityabadas, elas são acometidas de, tipo, 4 defeitos, defeitos de fábrica, 4 defeitos, né? E que não dá para devolver, né? São alguns botõezinhos não muito sintonizados. Esses 4 defeitos, o primeiro deles é Nityabada não deixa de cometer erros. Então, assim, vamos conversar aqui, né? Qual foi o erro que você cometeu hoje? O erro mais bobo que possa ser. Em vez de colocar sal, colocou açúcar. Coloquei sal no café. Vocês lembram de algum erro cometido no dia de hoje, desde o momento que acordou? Ou um erro? Mariana quebrou o cabo do carregador. Ela mesma quebrou o cabo do carregador. Fabiana diz que teve um momento de impaciência. Gisele teve preguiça para se levantar. Considerando então a impaciência e a preguiça também como um erro, uma falha, né? Ok. Quem mais pode colocar? Que considera um erro que foi cometido no dia de hoje. Não precisa falar, só escrever, tá? Porque o som está fechado. Então é só escrever no chat. Ok, então, Gisele diz que comeu. Gisele acordou, levantou com preguiça e comeu mais do que necessário. Tá bom. Fabiana correu mais que necessário, né? Na corrida do dia a dia. Mariana demorou para fazer o almoço. Ok. Então, de errinho em errinho, né? Que a gente vai fazendo no dia a dia, e às vezes tem dia que o erro é maior, né? Pisamos na bola para valer, seja consigo mesmo, seja com alguém, seja dentro de uma situação, uma reação repentina, sem pensar, né? Ou mesmo cometer um erro numa conta, ou cometer um erro num horário, atrasou, né? Inúmeras possibilidades de erros, pequenos e maiores, médios, no dia a dia.
né? Então, essa disposição, né, de cometer erros, às vezes grandes, às vezes pequenos, ao longo de toda a vida, isto está relacionado a um defeito da Nitya Baddha, da alma condicionada. Ela não deixa de cometer erros. Isso é uma coisa interessante. Enquanto estado condicionado, não se deixa cometer erros. Isso significa que hoje você cometeu erro, ontem cometeu, tantos anos atrás também, tantas décadas atrás também, e significa que irá cometer erros daqui para frente também. Os erros fazem parte da arquitetura, da estrutura da Nitya Baddha, da alma condicionada. Então, primeiro defeito. Segundo defeito, iludir-se, autoilusão, ou se permitir iludir, se deixar ser iludida, a alma na condição Nitya Baddha, né? Terminando aceitando o que não deveria aceitar e, às vezes, rejeitando o que deveria não rejeitar, sabe? Então, a ilusão, né? É a ausência do discernimento, de ver o que é apropriado e o que não é apropriado. Lógico que uma pessoa, conforme ela vai amadurecendo, vai aprendendo, né? Vai aprendendo com os erros, ela se deixa levar cada vez menos por essas situações ilusórias, né? Mas, de acordo com os Vedas, a primeira ilusão que nós cometemos, a autoilusão, se autoiludir, é ao aceitar o corpo como sendo eu, o corpo físico como sendo eu. Esta é a primeira ilusão, que provém do desconhecimento de quem de fato somos, da nossa real natureza. Como há esse desconhecimento, né? Eu vi uma brincadeirinha de um gatinho, essas coisas de gatinho que fala, né? Nos rios aí da vida. O gatinho falando: eu nasci gato e me identifiquei como gato, mas aí a minha dona me chama de baby, certo? Assim, então a minha identificação de gatinho agora virou identificação de baby. Então, do mesmo modo, né, a nossa identificação é com o eu real, mas aí, devido ao corpo, que a gente acaba acreditando e aceitando que somos o corpo, né? E a identificação corpórea ela é muito, muito forte. E ela quem produz isso se chama Maya, a energia ilusória. Maya literalmente significa ilusão. O terceiro defeito, propensão a enganar. Ou seja, existe a propensão a se deixar enganar e a propensão a enganar também. Né? Então, o Nitya Baddha já esqueceu quem se é, por isso que é Nitya Baddha. Se esqueceu quem se é e ainda assim tenta se dar bem, né? Ao criar situações enganosas, onde o outro é enganado por ela, entende? Então, ela se torna a promotora da ilusão. Já existe a ilusão propriamente dita, Maya, e aí, então, existe esta cumplicidade da Nitya Baddha a passar também a promover a ilusão a partir das suas escolhas, a partir dos seus comportamentos, a partir de suas atitudes, a partir da maneira como mobiliza a própria vida, sua própria existência, tá? Então, a propensão a enganar. E o quarto defeito da Nitya Baddha é que provém dos sentidos imperfeitos. Os nossos sentidos, eles são imperfeitos ou deficientes, né? Os nossos olhos, eles não são perfeitos, por isso a nossa visão também não são perfeitas, né? Tanto é que a gente vai ao médico de olhos para poder corrigir a visão.
e a gente ter uma visão um pouquinho melhor, né? Então, a deficiência dos sentidos. Os sentidos são o olfato, que através do olfato a gente tem o cheiro, né? Sente o cheiro das coisas. Então, às vezes uma pessoa entra num lugar e sente, tem um olfato mais apurado, sente, nossa, está com um cheiro estranho aqui, mas a outra pessoa que está do lado dela diz, não estou sentindo, não, né? Então, olfato, ele depende. Paladar, do mesmo modo. Algo que pode ser agradável para o gosto de alguém, de paladar de alguém, não é para outro, né? Né? Assim, por exemplo, não vegetarianos ficam espantados de vegetarianos não gostarem nem do cheiro, nem do sabor da carne. A questão de paladar, né? Tem gente que gosta de doce, tem gente que gosta de salgado, tem gente que gosta de gelado, tem gente que gosta de quente. Então, o paladar também tem, não é completo, não é pleno. Da mesma maneira, a visão, do mesmo modo, o tato, né? O tato nos ajuda a sentir a temperatura das coisas, a consistência, né? A superfície das coisas, também nos dá condição de agarrar coisas, segurar coisas, manejar coisas, pisar sobre o chão, né? Sentir o vento, certo? Então, tudo isso tem a ver com o tato. E o quinto elemento é a audição. Então, também a audição, ela pode ser deficiente. Tem pessoas que têm uma apuração auditiva impressionante, né? Eu também assisti, eu vi rapidinho também um videozinho curto de Gilberto Gil, em frente ao mar, dizendo que ele ama o som do mar. E ele ainda fez o som do mar, ele imitou com a própria voz o som do mar, e dizendo que aquele som, ele fica encantado com aquele som. E aí a pessoa que estava ao lado dele falou assim, ah, é uma música? Esse som é como uma música? E o Gilberto Gil nem respondeu, porque, né? Aquela pessoa, ela não tem essa apuração auditiva de tudo que ouve é música. Todo som que existe é música, mas para um músico que tem um ouvido como Gilberto Gil, né? Isso é algo que é uma audição muito desenvolvida, super apurada, enquanto o outro não tem esse dom. E, finalmente, o sexto sentido, que é a memória, tá? Memória boa, memória fraca, né? Mal lembro qual foi o erro que cometi hoje, o que dizer do erro que cometi ontem, o que dizer do erro que cometi uma semana atrás, do que dizer o erro que cometi há um mês, há 6 meses, há um ano, há 5 anos, 10 anos, 40 anos, 40 vidas, né? Então, a memória também falha. Todos esses fatores, todos esses 6 elementos, eles são necessários para a nossa sobrevivência. Nós sobrevivemos graças aos 5 sentidos e à memória. Depois desses 5 sentidos, nós temos outros fatores mais sutis. Mas esses 6 são os básicos. E se diz que o quarto defeito da Nietzsche é exatamente os sentidos imperfeitos ou a deficiência dos 6 sentidos. Eles são deficientes em algum grau. Às vezes, quando um sentido é menos deficiente, o outro se torna mais eficiente um pouco para poder compensar a deficiência do outro sentido. Correto? O que vocês têm a dizer para mim sobre isso? Faz todo sentido. Essa da comida todo dia. Uhum. Ok. Então, o conhecimento védico, ele foi formulado, vamos chamar assim, por pessoas cujos sentidos e memória eram perfeitos. Eles eram nityasiddhas. Eles andavam por aqui, no nosso plano terreninho aqui, eles andavam por aqui, mas eles não eram daqui,
né? Então, o conhecimento védico não foi formulado por seres humanos. Eles foram formulados por seres Nityasiddhas, eternamente liberados, que chegaram aqui para fazer isso e depois que fizeram foram embora. Apenas cumpriram o seu chamado e foram. E eles são muitos. Os Nityasiddhas que vieram, que no nosso plano eles se chamavam Maharishis. Maharishis, a gente traduz Maha grande, Rishis são uma categoria de sábios. Existem várias categorias de sábios. Os Rishis, eles são especialmente também chamados de Maharishis, né? Rishis. Ah, Maharishis e Rajarishis, né? Sábios reis, eram reis sábios ou reis magos, como é conhecido entre os cristãos, os reis magos. Então, na antiga Índia, os reis magos estavam em várias regiões, né? Não só naquele territóriozinho da Índia que a gente conhece, não, que vê no mapa, ou que vai visitar de vez em quando. Não é só naquela. O território da cultura védica era muito mais amplo que a Índia é hoje. E ele nem se chamava Índia. Índia é um nome muito recente para o tempo daquele território. Eu vi uma vez um vídeo, e infelizmente eu perdi esse vídeo, não sei se eu consigo resgatá-lo algum dia, mostrando como que a Terra foi se formando, a formação do planeta Terra, que levou milhões de anos. E o primeiro território a se formar foi a Índia. A Índia na direção dos Himalaias. Por isso, esse foi o primeiro território a ser habitado no planeta. Todo o resto ainda não estava pronto, ainda não tinha terminado, ainda não tinha concluído a formação. E a Índia já estava ali, ó, há muito tempo. Nós chamamos de Índia porque é um nome que pegou, né? Acho que foi, na verdade, batizado pelos ingleses. O nome real de toda aquela região magnífica e sagrada é Bharatavarsha, tá? Bharatavarsha, é daí que vem o nome Mahabharata. Mahabharata, que é a história da Índia, conta a história de Bharata, Bharatavarsha, que é toda a região onde a cultura védica estava sendo vivida de forma plena, né? De forma abundante, muita prosperidade, com muita presença de Deus e presença dos sábios também. Tanto que nós temos Krishna veio na Índia, Buda veio na Índia, né? E também contam que Jesus voltou para a Índia, né? Esteve na Índia e depois voltou para lá de novo. Então, e por isso o termo hindu, que vem dessa mesma classificação, né, do nome Índia, foram dado para aquele povo o nome hindu, né, por conta de um rio chamado Sindhu. E aí outros povos diziam que aqueles que nascem para lá do Sindhu, rio Sindhu, são os hindus, né, em inglês se fala hindus, a gente que fala hindu, né? Mas em inglês se fala hindus, hindu, tipo rindo, H-I, o H é igual help. Então, rindo e de Sindhu. E do lado de cá era então o povo islâmico, tá? O rio separava, né, as duas culturas, os dois povos. Então, de acordo com o conhecimento védico e com os mestres, o nome apropriado para aquele povo deveria ser, e era assim, né, originalmente, o povo do Varnashrama Dharma, do Varnashrama, que é um sistema de organização social e etária. Isso significa o quê? Que era uma cultura plenamente organizada, socialmente e também etária, ou seja, o papel que cada um deveria sustentar
de acordo com sua fase de vida, seu período de vida que ele estivesse vivendo, atravessando. E, além disso, também as diversas classificações sociais, os papéis sociais de cada um, porque isso permitia o sustento, a preservação de uma sociedade bem organizada. Então, era o indivíduo e a sociedade, e a sociedade e o indivíduo, tá? Então, o nome dessa divisão social se chama Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas e Sudras. E se considera que essas classes sociais, ela não é especificamente de uma cultura de um povo, na verdade, ela existe inserida na própria humanidade, porque em qualquer lugar que a gente vá, existem os pensadores, ou podemos também chamar de pensadores, ou religiosos, ou intelectuais, sacerdotes, né? Tem, né? Certo? Em toda a sociedade vai existir esta classe de pessoas que atuam a partir do pensamento, do intelecto, dos escritos, dos textos, das práticas, sejam elas espirituais ou religiosas. Existem também os governantes, existem também os políticos, existem também os soldados, né, da marinha, aeronáutica, o que for, que também é a classe dos kshatras. Em toda parte existe. Na Rússia tem, Estados Unidos tem, Brasil tem, Ucrânia tem, em todo lugar tem seu esquema de defesa, de combate. Esses são os kshatras. Em toda a sociedade existem os vaixas, que são aqueles, os mercantis, que trabalham com, são os produtores, né? Se não houver produção, não tem alimento, não tem vestimenta, não tem material para construção, não tem como pavimentar ruas, como plantar, colher, tudo mais, né? Então, essa classe de pessoas se chamam vaxas, e eles estão em toda parte do mundo, porque isso veio junto com a criação. E, finalmente, a classe Shudra, que é aqueles que pegam no pesado. Todo lugar tem aqueles que pegam pesado. Se for fabricar armas, tem que ter aqueles que estão na fábrica fabricando as armas, né? Se for fabricar tijolo, cimento, o que for para a construção de um prédio, do que for, os aparelhos, né? A manutenção da eletricidade, as usinas, quem que está pegando ali na massa, né? Pegando pesado, está carregando pesado, os caminhoneiros, esses são os Shudras, é uma classe que existe em todo lugar. Então, originalmente, quando se fala de Varnashrama Dharma, nós estamos falando de algo que existe em toda a sociedade, só que, infelizmente, algumas pessoas entendem mal, e a própria Índia, com todo o seu caos, a partir das invasões que foram inúmeras, não foram só dos ingleses, ela terminou se perdendo nessa organização e transformou o que deveria ser para uma organização um sistema de casta, né? Que acaba gerando inclusões e exclusões. E, logicamente, que isso não vai trazer uma sociedade equilibrada, né? E organizada. Mas os Vedas falam sobre essas classificações. A classificação da vida humana, ela vem a partir das suas idades, quando ainda é criança, até uma idade de formação estudantil, né? São chamados brahmacharis, ou as brahmacharinis, que são os estudantes. A palavra brahmachari não significa literalmente celibato, né? Significa, na verdade, aqueles que estão estudando o Brahman, né? Estão obtendo todo o conhecimento. Depois, outra fase mais mediana da vida, se torna casado, constitui família, tem filhos. Então, essa fase da idade é a fase dos grihastas. E existe também depois a fase, depois que os filhos já estão crescidos, já estão trazendo netos, aí eles entram na fase, um indivíduo, ou um homem ou uma mulher, entram na fase de vanaprastha. Seria correspondente à nossa aposentadoria, né? Então, eles vão ter a liberdade, o casal vai ter a liberdade de viajar, de fazer suas peregrinações, conhecer os locais sagrados e ir se preparando espiritualmente. E, finalmente,
na fase mais finalzinha da vida, de total renúncia para se preparar para a morte e poder, com isso, alcançar moksha, alcançar a liberação e deixar de estar na condição de Nityabada. Então, essa é todo um projeto, toda uma programação, né? Então, é preciso que a gente entenda que todos esses ensinamentos, eles não vieram de uma mente humana, e sim vieram até nós através de seres eternamente liberados. E esse conhecimento dos Vedas, ele é oriundo do plano espiritual, né? Então, o conhecimento que o plano espiritual nos otorga, nos concede, para que não, para que a gente não se perca, assim como a gente tem que conhecer as leis do trânsito, né? A gente precisa, né? As leis de uma cidade, as leis de um país, precisamos conhecer, saber como que essas leis são, para que a gente possa estar bem naquele lugar ou naquela estrada. Do mesmo modo, o conhecimento espiritual, ele serve para que a gente não se perca nas estradas da vida, dos caminhos, né? E o conhecimento espiritual, ele pode se apresentar de diferentes formas. Uma das formas se chama Shruti, que é o conhecimento obtido pela audição. E isso é o aspecto do Upanishad, né? Existem alguns Upanishads, né? Nós vamos estudar aqui o Sri Isho Upanishad. Isho, que é Isha, né? Isha mais U, é da Isho, né? Sri Isha Upanishad, tá? Isso é a separação das palavras. Então, o Shruti é o conhecimento obtido pela audição e se considera assim, né? Que Brahma, que é o Criador, ele obteve esse Shruti, esse conhecimento, diretamente dentro do seu ouvido. Então, né? Como se sussurrado, né? Pelo Ser Supremo, sussurrou um sopro no ouvido de Brahma. Por isso se considera que Vedas é tal como a mãe e Brahma é tal como o pai. Às vezes, Brahma também é considerado o avô, em vez de pai, tá? E o conhecimento também ele é dividido em três formas, três tipos de conhecimento, que é o conhecimento experimental, que se chama pratyaksha, o conhecimento também é conhecido como, é considerado conhecimento, mas na verdade ele é hipotético, que se chama anumana, e existe o conhecimento puro, que se chama Shabda. Shabda, que é o conhecimento puro transmitido de mestre a discípulo. Então, o Upanishads, ele é essa parte, esse tratado dos Vedas, onde o conhecimento é transmitido diretamente do mestre, do guru, ao seu discípulo, de forma como se sussurrasse, o mestre sussurrando no ouvido do discípulo. Chama-se Shabda Brahma ou Shabda Parana. E esse conhecimento védico, esse conhecimento védico, ele passa a ser transmitido, né? Geração após geração, ele passa a ser transmitido através dessas correntes discipulares, de mestre para discípulo, de mestre para discípulo, chegando até nós, como se fosse um rio, né? Que vem lá da fonte, vem lá do plano espiritual e desce e vai chegando, passando de geração em geração e chegando até nós, né? Esse é o grande segredo do conhecimento védico, porque ele poderia já ter deixado de existir há muito tempo, mas ele nunca deixará de existir. O conhecimento védico, ele é perene, ele sempre existirá, né? E dessa forma que nós estamos tendo acesso à Ayurveda, à Jyotisha, à Vedanta, à Bhagavad Gita e tantos outros, muitos outros conhecimentos provenientes dos Vedas. Mas dentro dessas correntes de sucessão discipular, né, de mestres e discípulos, que a gente chama de Sampradaya, e são muitas as Sampradayas, são várias, existem 4 principais Sampradayas, mas existem outras além dessas 4 Sampradayas. Essas 4 Sampradayas são consideradas as Sampradayas originais. Uma se chama Sri Sampradaya, que provém da deusa Lakshmi, uma sucessão de mestres e discípulos
a partir da própria deusa Lakshmi, porque a palavra Sri se refere a Lakshmi. Então, quando a gente coloca Sri e Isha Upanishad, nós estamos falando de Sri, que é Lakshmi, e Isha, que é Íshvara. Então, é o aspecto, os dois aspectos, né, divinos, transcendentais e plenamente espirituais, bem-aventurados, de Lakshmi e Vishnu. Isha, Íshvara, né? Isha, Vishnu e Sri Lakshmi. Então, este é das quatro sampradayas originais. A outra se chama Rudra Sampradaya. Rudra Sampradaya, ela provém de Shiva. A outra se chama Brahma Sampradaya. E Srila Vyasadeva, como tem como seu mestre, mestre de Srila Vyasadeva, porque isso é muito importante, né? Ah, é mestre, mas quem é o mestre? Mestre, mas quem é o mestre do mestre? E quem é o mestre do mestre do mestre, né? Porque é preciso estar nesta corrente discipular. Então, o, o Vyasadeva era discípulo de Narada Muni, e Narada Muni era discípulo de Brahma, e filho de Brahma. Então, existe a Brahma Sampradaya, a qual Vyasadeva faz parte, está dentro dessa Sampradaya, dessa corrente discipular, tá? Brahma Sampradaya, Brahma Sampradaya. E a quarta Sampradaya se chama Kumara Sampradaya. Kumara Sampradaya é a Sampradaya estabelecida pelos quatro Kumaras, que são os primeiros filhos de Brahma, antes de Narada, né? Os primeiros filhos de Brahma, que eles são considerados a inteligência do universo. Os quatro Kumaras, tá? Às vezes a gente vê a imagem assim de Brahma, né, com barba, né, quatro cabeças com barba. Porque ele é o mais velho de todos. Mas assim, Brahma não envelhece. E aí também fizeram essas imagens dos quatro Kumaras, porque eles são mais velhos que todos, então os quatro Kumaras como quatro velhinhos. Mas, na verdade, os quatro Kumaras são ainda mais jovens. Brahma é jovem. É um jovem, mais ou menos, de uns 30 e poucos anos. É porque os animais têm a idade proporcional, né? Então, a gente dá uma idade proporcional para Brahma, né? Mais ou menos uns 30 para 40 anos. Os quatro Kumaras, eles não passam dos 5 anos, 5, 6 anos. É o máximo da idade deles. Eles são criancinhas. E, ao mesmo tempo, os mais velhos e os mais sábios. Os mais sábios de tudo. Existe um Purana dos quatro Kumaras. Ah, então, fora isso, existem duas linhagens muito importantes, tá? Dentro da tradição védica. Uma é chamada Mayavadis e outra é chamada Vaishnavis, tá? Os Mayavadis, a palavra Mayavadis significa... Por que que eu utilizei esse termo, Mayavadis? Porque é uma corrente de conhecimento onde tudo é visto como Maya, ou seja, tudo é visto como ilusão, tá? Qualquer coisa é Maya, qualquer coisa é ilusão. E esta corrente, linhagem importante dos Mayavadis, ela é reestabelecida por Shankaracharya. Shankaracharya, que é, de fato, uma encarnação do próprio Sr. Shiva, e ele vem, então, restabelecer os Vedas na Índia, por conta de que, durante o budismo, os Vedas foram negados. Então, Shankaracharya vem, é Shiva que vem para restabelecer os Vedas. Só que precisava não impactar muito com a doutrinação budista, né? Os ensinamentos budistas, que também negam tudo, né? Um pouco parecido com o niilismo. E os Vaishnavas, que é uma tradição que nunca foi afetada pelo budismo, mas o budismo afetou bastante a Índia, tanto é que o budismo, devido ao estabelecimento de Shankaracharya, ele não teve mais espaço na Índia. O Shankaracharya veio com muito vigor, muita energia para poder restabelecer os Vedas, porque o budismo, eles negavam os Vedas, né? Os Vedas não... Também eram Maya, também era ilusão. Então, ele precisou usar toda
uma engenharia, uma flexibilidade para poder ajeitar, colocar a coisa de volta e restabelecer a tradição védica na Índia, tá? Os Vaishnavas, que vem, então, do termo Vishnu, Vaishnava vem de Vishnu, né? Essa linha é importante também, foi estabelecida por acharyas tais como Vishnu Swami, Madhvacharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Ramanujacharya e também Vishnu Swami, mas principalmente esses últimos dois, eles são muito famosos. Foram mestres muito poderosos. Se eu não me engano, Ramanuja era a encarnação do próprio Hanuman, tá? Colocando aqui, porque às vezes a memória oscila, né? Independente de uma linha ou da outra, ambos aceitam Krishna como autoridade, tá? Então, existe até uma colocação, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e ler para vocês, bem interessante sobre isso, sobre esse ponto. Cadê minha luzinha? Consigo pegar isso. Acho que não vou pegar, mas eu recomendo vocês, eu vou depois deixar para vocês o link, porque esse livro ele está dentro de um site, né? Onde estão todos os Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, os ensinamentos da Rainha Kunti que nós estudamos ano passado. O Upanishad também está, mas eu acabei não marcando aqui. Mas isso é colocado, o próprio Shankaracharya, ele fala, que achei. Shankaracharya, apesar de ser um impersonalista, que é a tradução para a palavra Mayavadi, ou seja, que considera que Deus não pode ser pessoa, ele pregava ah, este tipo de pensamento, né, de ensinamento, chamado Brahman impessoal. Porque se considera que Deus ele se manifesta em três aspectos, que a gente conhece como onipresente, onipotente e onisciente, né? Onipresente, onipotente, onisciente. Então, isso também é colocado nos Vedas, os três aspectos da verdade absoluta, que é Paramatma, é Deus habitando no nosso coração, né? Não no nosso coração órgão, no nosso coração, tipo no nosso centro, no centro de nós, Deus reside, de cada um, não só dos seres humanos, tá? Da árvore, da plantinha, do javali, do peixe, não do signo, né? Tudo, nas estrelas, né? Então, Deus está presente no coração de todos. Este é, então, Paramatma, que quer dizer eu superior. E também, além de Paramatma, existe também o Brahman. Brahman, ele é a energia que tudo sustenta. A energia divina, a energia de Deus, seria então a onipenetrante Paramatma, onisciente, né? Onisciente, isso. É a onisciência de Deus, como presente sustentador de tudo, tá? E, finalmente, o onipotente, que é Bhagavan, certo? Arjuna chama a Krishna inúmeras vezes no Bhagavad Gita de Bhagavan, né? O Sanjaya, que está descrevendo o Bhagavad Gita para Dhritarashtra, ele faz essas pausas, né? Sri Bhagavan Vacha, o Arjuna Vacha, quando é a hora de cada um falar, né? Então, Krishna, ele não fala Krishna Vacha, ele fala Bhagavan, Sri Bhagavan Vacha, né? Então, esse Bhagavan é, então, Deus como pessoa, tá? Que é também estabelecido no cristianismo quando se correlaciona a Deus ao Pai, né? Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é pessoa. Então, o próprio Shankaracharya, apesar de tudo isso, em seu comentário sobre
Bhagavad Gita, que ele escreveu, Shankaracharya escreveu um comentário sobre a Bhagavad Gita, ele diz: Narayana é a suprema personalidade de Deus e está além desta manifestação cósmica. Ele próprio fala isso. E ele volta a confirmar: esta suprema personalidade de Deus, Narayana, é Krishna. Ele apareceu, ainda dá detalhes, e ele apareceu como filho de Devaki e Vasudeva. Então, aquele Krishna que apareceu como filho de Vasudeva, este é Narayana. E também tem aquela frase famosa no momento final da vida dele, né, que ele diz: Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Mudha Mate. Adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda, seus tolos. Ele chama todos os discípulos dele, seguidores dele, de tolos, no instante da morte. Então, adorem Govinda. Ele não está falando de alguém cujo nome é Govinda, ele está falando do Govinda original. O Govinda que é descrito por próprio Brahma, num outro texto chamado Brahma Samhita. Govinda Adipurusham. A suprema Adipurusham quer dizer o primeiro ser primordial. Adi, primeiro, Purusha, ser. Então, todos os dois aceitam, então, Krishna como autoridade. Narada, ele dá uma instrução a Brahma para que ele comente o Vedanta Sutra, porque Brahma fez isso. Brahma não, Vyasadeva. Narada dá uma instrução a Vyasadeva para que ele comente o Vedanta Sutra. Vyasadeva ele escreveu os 4 Vedas, compilou, né? Ele não é o autor, ele é o compilador dos 4 Vedas. Então, ele compila os 4 Vedas, ele compila o Mahabharata, Bhagavad Gita, ele compila os Puranas, né? Várias coisas assim. Ele também faz a mesma coisa com o Vedanta Sutra. O que é o Vedanta Sutra? O Vedanta Sutra, ele é o resumo dos 4 Vedas, tá? Mas também significa o conhecimento final, o conhecimento último, aquilo que nós não podemos ficar sem saber, né? Alguém fala assim, eu tenho uma notícia para contar, né? E aí a pessoa enrola, enrola, vai falando disso, vai falando daquilo, vai dizer, tá, mas e a notícia que você tem que contar? Estou aqui esperando, né? Então, Vedanta Sutra é esse conhecimento último e não devemos deixar de conhecer. Mesmo assim, ele ficou insatisfeito ao terminar o Vedanta Sutra e Narada o instruiu, dizendo que ele, então, fizesse o comentário do Vedanta Sutra, tá? O comentário do Vedanta Sutra. E ele faz esse comentário através do último Purana que ele compila, que é o Srimad Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam, ele é por si só o comentário fidedigno, genuíno e original do Vedanta Sutra. Depois disso, tem outros, né? Shankaracharya, ele também fez o comentário do Vedanta Sutra, e depois dele outros mestres, tais como Govinda Bhashya, como Baladeva Vidyabhushana, que deu o título para o seu comentário do Vedanta Sutra de Govinda Bhashya. E outros mestres, tais como estes dois que eu falei para vocês, Ramanuja e Madhva Acharya. Então, é um engano quem pensa que o Vedanta Sutra só foi comentado por Shankaracharya, tá? Ele não foi o único a comentar, a fazer o comentário do Vedanta Sutra. Muito antes dele, o próprio Vyasadeva já tinha feito o comentário do Vedanta Sutra através da compilação do Srimad Bhagavatam. Ok? Então, isso é só para a gente poder adentrar e entender onde nós vamos, caminho que nós vamos percorrer a partir de hoje. Então, vou começar aqui com a invocação. Ok? Vou ler o primeiro verso em sânscrito, que é, na verdade, a invocação, eles são mantras, tá? Esses versos são mantras, verdadeiros mantras. E eu não vou começar com o mantra 1, vou começar com a invocação, e essa invocação será repetida todas as aulas. Aí eu peço para vocês fecharem os olhinhos um pouquinho, respirarem para sintonizar bem no coração, a audição, trazendo para o coração.
cada palavrinha desse mantra de invocação do Sri Upanishad. Sim, Adriana, correto. A Adriana está aí? A deficiência dos sentidos também force pela nossa ignorância, em razão, inclusive, de erros anteriores. Sim, a gente vai acumulando, aí vai cada vez aumentando a deficiência, né? Fora a própria velhice, né? Que também aumenta, né? O próprio tempo que passa também vai diminuindo, nos tornando mais, sentidos mais deficientes ainda. O que dizer dos erros, né? Que causaram deficiências em vidas anteriores. E tudo começa pela ignorância. Essa ignorância é a tal da autoilusão, né? Que é o esquecimento. A autoilusão nada mais é que o esquecimento da nossa real natureza. É como se a gente tivesse colocado, somos belas adormecidas, homens e mulheres. Somos todos belas adormecidas, dormindo num sono de esquecimento da nossa real natureza, de quem de fato somos. Um dia acordamos. Por isso que é necessário despertar. Então, vou pronunciar o mantra para vocês. Espero que estejam todos calminhos, aí, respirando, com seus olhinhos fechadinhos, tranquilos. Muito lindo, né? Essa flauta de Krishna que eu coloquei antes aqui para a gente ouvir, né? Então, vamos lá. Esse verso ele é muito famoso, muito conhecido, muito maravilhoso, muito original, né? São palavras puras. Om Purnamadaha Purnamidam Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate Purnam Eva Vashishyate. Tradução. A pessoa suprema é perfeita e completa. Sendo completamente perfeita, tudo que emana dela, como por exemplo, este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado como todos completos. Tudo que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo, porque ele é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanem dele, mesmo assim, ele permanece o equilíbrio completo. Deus, a pessoa suprema, é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo que emana dele, como por exemplo este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado, como todos completos. Tudo que é produzido pelo todo completo é também completo em si mesmo. Porque ele é o todo completo, muito embora dele tantas unidades completas emanam, mesmo assim, ele permanece como o equilíbrio completo. Essa é a invocação. Então, na verdade, esta invocação do Sri Upanishad é muito famosa, muito conhecida, muitos cantam essa como uma oração ou como um mantra, né? Completo e pleno. Este é o próprio mantra
da plenitude. A palavra Purnam, quando a gente fala Purnamácia ou Purnima, que é a lua cheia, esse termo Purnam é igual, né? Purnam significa pleno, completo, sem vazio, né? Cheinho, pleno e completo, plenamente auto-iluminado, né? E por isso capaz de iluminar. Então, assim é Deus. Cada palavra dessa tem esse significado. Om é o todo completo. Purnam, perfeitamente completo. Purnam, de novo, perfeitamente completo. Idam, o mundo fenomenal. Purnat, do perfeitíssimo. Purnam, unidade completa. Udatyate, é produzida. Purnasya, do todo completo. Purnam, completamente, tudo. Adai, tendo sido tirado, Purnam, o equilíbrio completo. Avashishyate, permanece, né? Isso lembra um pouco nós, né? Porque nós temos filhos que nós deixamos de estarmos inteiro. Quando um filho nasce, não leva um pedaço da gente, né? Leva, né? Leva pedaços mais subjetivos, mas nós continuamos inteiros, né? Nunca mais como antes, mas inteiros. É diferente quando se fala de Deus, é diferente quando se fala do todo completo, né? Apesar dele produzir tantas almas completas em si mesmas, ele não deixa de ser completo por isso, né? A sua condição, ela não se desfaz, não se dilui por isso. É como o sol, usando o sol como exemplo, como analogia. Do sol emana tantos raios que viajam quilômetros, iluminam e aquecem distâncias. O Sol não ilumina e aquece só o planeta Terra. Ele ilumina e aquece a Lua, ele ilumina e aquece os outros planetas também. Os raios do Sol viajam quilômetros, iluminam e aquecem até onde esses raios chegam. Mas o Sol, ele não deixa de ser o Sol. Ele continua sendo ele, completo. Ele não perde por isso, né? Ele é auto-reabastecido. Então, usando o Sol como analogia, Deus, a pessoa suprema, é da mesma forma. Apesar de produzir toda a criação, inclusive a criação fenomenal, ele não deixa de ser o todo completo. Agora, então, a gente vai entrar no primeiro verso, tá? É o mantra 1. Tá todo mundo bem? Fabiana dizendo que linda demais essa invocação. Costumo ouvir como mantra antes de dormir. Maravilha. Tá todo mundo bem? Então vamos lá. Mantra 1. Ishavasyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagat tena tyaktena bhujitaha magridaha kashyasvidhanam. Tradução: o Senhor, o todo completo, o Ser Supremo, controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas, que existem, estão dentro do universo. E aí vem essa questão, né? O universo. A nossa galáxia,
que é onde está o nosso sistema solar, né? Nós estamos dentro de um sistema chamado sistema solar, que pertence a este Sol que nós vemos todos os dias. Mas na galáxia que este sistema solar faz parte, existem outros sistemas solares, muitos outros sistemas solares, dentro desta mesma galáxia, que se chama, para nós aqui, de Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia entre incontáveis galáxias que estão dentro de um universo, de um único universo. Incontáveis galáxias dentro de um único universo. E existem incontáveis universos. Então, quando se fala aqui, o Senhor controla e possui todas as coisas animadas, controla e possui, é dono de todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Então, esse universo que está se falando aqui é o universo que contém todos os universos. Portanto, todos devem aceitar, por este motivo, prestem bem atenção, por este motivo, todos devem aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias, que foram reservadas como sua cota. E ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Né? Qual é a primeira coisa que nós temos que aceitar? Né? Apenas como necessário. A primeira coisa é o corpo. O corpo nos é necessário. E ele é a primeira coisa que nós ganhamos, que nós recebemos. É como alguém que um dia recebe um carro, ganha de presente um carro. Né? O pai rico dá de presente para o filho um carro. Do mesmo modo, né? Deus, Ísvara, controlador supremo, todo completo, ele nos dá um carro, que é o corpo. E através do corpo, nós podemos seguir em frente, realizar, agir, construir, fazer N coisas. Então, este corpo ele precisa ser primeiramente aceito, né? Porque aqui se fala aceitar apenas as coisas que são necessárias. Então, a gente aceita este presente, né? Ao aceitar o presente, o carro foi dado de presente. Tá, aceitou o presente. E agora cuida do carro, né? Cuida do que ele pode te levar longe, pode levar você para conhecer todo o país, mas você precisa cuidar do carro. Então, foi concedido e nós aceitamos como algo necessário. E apenas aquilo que foi reservado como sua cota, né? Isso significa, em outras palavras, quase como um mandamento, né? Não ambicione, né? Deixe a ambição de lado. Aceite apenas o que é seu. Aceite apenas o que é o seu papel. Aceite apenas as coisas que vêm até você. E o que que vem até você? Vem sua família, vem seus pais, os seus filhos, né? Os amigos que chegam até você e você chega na vida deles, né? Os trabalhos, né? Os estudos, né? Sem excessos, sem exagero. E ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Então, é muito importante que a gente saiba o que é nosso, o que é do outro, inclusive no sentido subjetivo, né? Então, a gente pode ajudar o outro com um problema, mas a gente tem que entender que o problema é do outro. Então, a gente pode ajudar o outro com um problema até certo ponto, né? Então, por exemplo, né? Tudo precisa ter essa medida, essa matemática, né? Para que não exceda. E também é importante que a gente saiba a quem pertence o todo, né?
a quem pertence, inclusive quem pertence ao nosso corpo, que um dia teremos que devolver, não é isso? Então, do mesmo modo, sabendo bem a quem pertence. Aqui há uma explicação dizendo assim, que o conhecimento védico é infalível porque ele é transmitido através da perfeita sucessão discipular de mestres espirituais que começa com o próprio Ser Supremo, o próprio todo completo. Já que foi ele mesmo que falou a primeira palavra do conhecimento védico, a fonte deste conhecimento que é transcendental. E estas palavras faladas pelo Ser Supremo chamam-se, né? Até se diz na Bíblia, né? Primeiro foi o Verbo. Então, as palavras faladas pelo Ser Supremo chamam-se apaurucheia, que indica que não partiram de pessoa mundana alguma. Neste mundo, um ser vivo tem 4 defeitos, que a gente já falou. Ele comete erros, sujeita-se à ilusão, tem a propensão de enganar outros e seus sentidos são imperfeitos. Então, quem possui essas 4 imperfeições não pode transmitir o conhecimento perfeito. Os Vedas não são produzidos por semelhantes criaturas imperfeitas. Originalmente, o Senhor transmitiu o conhecimento ao coração de Brahma, o primeiro ser vivo criado, e, por sua vez, Brahma disseminou este conhecimento a seus discípulos, que o transmitiram através da história. E aí tem toda uma explanação deste verso, que vocês podem também estudar durante a semana, aos poucos, né? Vocês podem estudar, não tem pressa. Nós temos 6 semanas, né? 6 semanas ou 3 semanas? 3 semanas, são 2 aulas por semana. 3 semanas para estudar. Ele não é grande, ele tem apenas, aqui pelo menos fala que tem apenas 111 páginas. Então dá para ir mastigando 3 versinhos de seus significados por vez. E aí, no caso, 6 versinhos e 6 significados até a próxima aula, tá? Se eu for ler aqui, vai ficar muito longo. Vamos para o mantra 2. Kurvan eveha karmani didivishechatam samaha evam tvai nanyatetoisti na karma lipyate nare. Mantra 2, tradução. Se alguém continua trabalhando dessa maneira, ele pode, dessa maneira conforme foi ensinado no verso 1, se uma pessoa, se alguém continua atuando, né, dessa maneira, ele pode aspirar a viver por centenas de anos. Se uma pessoa aceitar apenas o que for necessário, apenas a sua cota, sem desejar ambicionar, tem uma outra palavra que aqui está me falhando, o que pertence ao trem. Isso lhe daria a condição de viver por centenas de anos. Está dizendo o quê? Por que a gente não vive centenas de anos? Se a gente mal vive 80, 90 anos, 100, estourando, né? Raros passam de 100, raríssimos passam de 100. Por que a gente vive tão pouco? Devido a esses maus hábitos de acumular ganância e ambicionar excessivamente, né? Desejar para si o que pertence ao outro, que é do outro. Então, ele poderia aspirar a viver por centenas de anos, pois essa classe de trabalho, essa maneira, né, de viver a vida, não o atará às leis do karma. Estaríamos aqui na Terra livres de karma. Não teríamos karma para pagar. Se assim fosse a nossa contínua conduta. E, sendo ser humano, não há outra alternativa, não há outra forma, outra fórmula para se não estar afetado pelo karma. Se não for aceitando apenas o que é seu, que
é dito para ser seu, e não se permitindo desejar o que é do outro. O que dizer tomar o que é do outro? Né? O que dizer adentrar no terreno alheio, no país alheio, na vida alheia, seja de uma maneira direta ou indireta, né? Então, aqui está se falando de limites e respeito, respeitar-se os próprios limites e respeitar o limite do próximo, dos outros. Esse verso 2 é quase um mandamento, é quase dizendo ama o próximo como a ti mesmo. E amar é respeitar. Então, respeite ao próximo, o tanto quanto se respeita. E aqui um pouquinho só da explanação. Ninguém quer morrer e todos querem viver a vida o quanto puderem. Essa tendência é visível não apenas no plano individual, mas também no coletivo, na comunidade, na sociedade ou numa nação. Todas as espécies de seres vivos lutam arduamente pela vida. E os Vedas, os próprios Vedas dizem que isto é muito natural. Por quê? Porque o ser vivo ele é eterno por natureza. Por natureza, o ser vivo ele é Nityasiddha, mas ele está adormecido. Então, há uma outra classificação, Nityabadha, eternamente condicionado, eternamente adormecido. Devido ao seu cativeiro na existência, tem que mudar de corpo repetidas vezes. E este processo chama-se transmigração da alma, cujo nome em sânscrito é Karma Bandhana, cativeiro infligido pelo trabalho que se executa, pelas ações que se executa. A entidade viva precisa trabalhar até para sobreviver, pois essa é a lei da natureza material. A natureza material tem suas leis e a lei do karma provém da natureza material. E se ela não age segundo seus deveres prescritos, transgride as leis da natureza e fica cada vez mais atada ao ciclo de nascimentos e mortes, assumindo muitas espécies de vidas, inclusive. Na Bhagavad Gita descreve-se muito claramente a respeito dos grilhões do karma. A Bhagavad Gita fala de karma, akarma e vikarma. As ações executadas de acordo com os deveres prescritos, significa assim, o seu papel. Qual é o seu dever prescrito? Você tem um dever prescrito diante da sociedade, como um cidadão, cidadã, tem dever prescrito diante da família, dever diante de sua mãe, de seu pai, né? Você tem dever em relação aos seus filhos, você tem dever em relação ao matrimônio, você tem dever em relação a você mesma, você mesmo, né? Então, saber quais são os seus deveres, né? Então, se diz que este se chama karma. As ações executadas de acordo com os deveres prescritos, como mencionamos nas escrituras reveladas, chama-se karma. As ações que deixam alguém livre do ciclo de nascimentos e mortes chama-se akarma. E as ações que são executadas com abuso da própria liberdade, levando a pessoa a formas de vida inferior, chama-se vikarma. Então, devemos também saber como agir, né? Que ações, como devemos exercitar nossas ações como seres viventes dentro das leis da natureza. E aí tem mais um pouquinho também, né? Ele fala sobre o cativeiro kármico, chama-se Karma Bandhana. E também de como a sociedade também cria, né, algumas boundaries, algumas formas de enredamentos na vida, né?
através de partidos políticos, a partir de uma, né, time de futebol, e a gente vai também se enredando nesses ismos, né, que abrangem uma identificação mais alargada, né? Já tem a própria identificação corpórea, essa identificação corpórea também vai se estendendo com identificações grupais, né? Que faz parte disso e não daquilo, e aí vem a dualidade, né? Então, mantra 3. Este verso também é muito, muito forte. É interessante, eu pensava que esse verso estava mais na frente, ele já está agora. Mantra 3 do Sri Ishopanishad. Ele começa com a palavra Asúria. Asúria. Asúria namate loka andhena tamasavritaha tamste pretyabhigarchanti ye ke chatmahano janaha. Tradução. O matador da alma, Asúria, destinado aos asuras. O matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecido como mundo dos infiéis, cheios de ignorância e escuridão. A Surya, destinado aos Asuras, que são os antidevas, são os seres que não têm visão divina, são cegos, não conseguem enxergar Deus, não conseguem enxergar Deus em tudo, não conseguem enxergar Deus dentro de si, a presença, né, divina em tudo e em todos. Nama, famoso pelo nome. T, aqueles, Lokaha, planetas ou dimensões. Andhena, devido à ignorância. Tamassá, devido à escuridão. Avritaha, cobertos, cobertos pela ignorância e pela escuridão. Tam, aqueles planetas. Pretia, após a morte. Abhigachanti, entram. E qualquer um. Atmahanaha, os matadores da alma. Janaha, pessoas ou aqueles que nasceram. É a tradução de cada palavra. E a tradução completa é o matador da alma, não importa quem seja. Então, o pior assassino é aquele que mata a alma, não que mata o corpo. Tem que entrar nos planetas conhecidos como o mundo dos infiéis, cheios de ignorância e escuridão. Aqui na explanação ele fala: a vida humana se distingue da vida animal por causa de sua profunda responsabilidade. Quem conhece essa responsabilidade e trabalha, age nesse espírito, se chama Sura, pessoas divinas. E aqueles que negligenciam ou não conhecem tal responsabilidade se chama Asura, que também é traduzido como demônio. A palavra demônio, que também tem origem no termo diabo ou diabólico, significa, na raiz, aquilo que separa, ou seja, aquele que separa o espírito da matéria, né? Ou que extingue o espírito da matéria. Em todo o universo existem apenas essas duas classes de seres humanos. O Rig Veda declara que os Suras almejam sempre estar no abrigo dos pés do Senhor Vishnu. E suas ações são compatíveis com isso. O caminho de tais seres é tão iluminado quanto o caminho do sol. E todos aqueles que são inteligentes devem sempre lembrar de que a alma obtém a forma humana após uma evolução de muitos milhões de anos no ciclo de transmigração.
O mundo, às vezes, é comparado ao oceano e o corpo a um sólido barco projetado especialmente para cruzá-lo. Os textos védicos, assim como seus mestres, os preceptores santos, são comparados aos hábeis barqueiros, e as condições propícias proporcionadas pelo corpo humano são comparadas às brisas favoráveis que ajudam o barco a navegar suavemente rumo ao destino desejado. Se com todas essas condições favoráveis o ser humano não utilizar plenamente sua vida para alcançar a autorrealização, ele deve ser considerado um Atmaha, um matador da alma. O Sri Ishopanishad adverte em termos claros que o matador da alma está destinado a entrar na mais escura região da ignorância e sofrer perpetuamente. E aí ele vai seguindo, né? Então, este é um verso que ele vem proclamar a importância do nascimento na forma humana. Porque é somente na forma humana que a gente pode questionar quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou, o que faço aqui, por que estou aqui, né? Qual a razão, qual o propósito, né? Essa busca, esse anseio, essa busca, né? Pela verdade, né? Buscador da verdade. Então, só é permitida na forma humana. Todos os outros seres vivos, eles estão simplesmente seguindo o seu sistema, seu modus vivendi, né? Da própria natureza, fazendo seu papel, né? Seu papel como, inclusive, preservador da natureza. Nenhum animal existe na natureza, nenhuma folha, nenhum nada na natureza. Tudo, porque a gente, o corpo humano, tá? O corpo humano, porque o corpo humano sem a natureza não tem como existir, né? Ele é feito pela própria natureza. Então, toda a natureza, todo este planeta se formou por milhões de anos para um dia dar condições para que Nityabadas, né, pudesse, então, finalmente despertar. E não só o planeta levou milhões de anos para se formar e trazer essas condições. Um sistema planetário inteiro se formou para esse propósito. Uma galáxia inteira se constituiu para esse propósito. Então, alguém que desperdiça, né, essa grande chance, ela é fadada a estar na ignorância para todo sempre. E aí não entendo que isso é um inferno cheio de labaredas. Não precisa disso, né? Basta a roda do samsara, é suficiente para se manter vidas e pós-vidas nessa escuridão, nessa total escuridão, nesse desperdício existencial. Então, esse é o poder desse mantra 3, né? Ele é muito claro e incrível que esse é um texto que foi escrito, foi compilado há tanto tempo, né? E dotado de tanta força, tanto ensinamento em pouquíssimas palavras. Isso se chama Upanishad. E esse é o Sri Upanishad. Existem vários Upanishads. Inclusive, o Bhagavad Gita é considerado Gita Upanishad. A própria Bhagavad Gita, porque Bhagavad Gita é Krishna como mestre, né? Instruindo Arjuna. Né? Então, isso é o Upanishad. É o mestre junto ao discípulo, dando a ele, né? Tirando todas as dúvidas, né? Transmitindo conhecimento, ali os dois juntinhos, né? Então, isso é Upanishad. Então, a Bhagavad Gita é considerada um Upanishad. E este aqui é o Sri Ishopanishad. Então, queridas e queridos, acho que só tem um querido, né, que é o Mário. Vamos, então, parar por aqui. Nós temos o nosso tempo. Fabiana, é muito profundo esse estudo, em poucas palavras, sim, ele é muito profundo. E é isso que eu queria mesmo fazer, a gente começar o ano de 2026 estudando
algo bastante profundo, porque o ano 2026, para quem não está participando do curso Os Planetas Distantes e o Mundo Atual, nós tivemos, né, estamos com a passagem de Netuno. Foi inclusive a aula de ontem, foi sobre Netuno. A passagem de Netuno em Peixes, depois de 148 anos, ele retorna a Peixes para ficar 14 anos. Ele chegou entre 2000, 2022, né? Por aí. Ele chega em Peixes para ficar 14 anos. E de 2025 para 2028, Saturno também entra em Peixes e faz conjunção com Netuno. Então ficam os dois juntos durante esse período, né? Netuno mais tempo, vai até 2037, 2022 até 2037. 2023, 2022, até 2036, 37, Netuno por Peixe, e Saturno nesse pedacinho, que é março de 2025 até fevereiro de 2028, esses 3 aninhos de Saturno. Nesse período, principalmente agora que Saturno foi para o Nakshatra Uttarabhadra, que é um nakshatra regido pelo próprio Saturno, o convite, né, está sendo feito, né, para que a gente se comprometa com o nosso sadhana, com nossos estudos, com a nossa sangha, que a gente leve a sério, né? Que se comprometa, que abrace mesmo a espiritualidade através da sangha, através dos estudos, através das práticas, né? Que agora a gente tem um compromisso ainda maior. Por isso que eu escolhi para a gente estudar logo de início, o primeiro estudo védico, né, de literatura védica, ser o Upanishad, para a gente poder realizar mesmo através desse conhecimento que é transmitido diretamente de mestre para discípulo, a importância, né, da forma humana de vida, a importância da nossa existência e obtermos respostas, né, intrínsecas da própria alma, né? Porque no final das contas, quando a gente dá as costas para isso tudo, quem sofre é a alma. Quem está acompanhando a caminhada dos monges budistas nos Estados Unidos, do Texas até Washington, D.C., e eles já estão perto, né? Hoje é 3, eles vão chegar dia 11 em Washington, D.C., eles já estão na Virgínia, acho que há 3 dias, caminhando a pé, inclusive debaixo de geada, com a neve caindo sobre eles. Eles continuam caminhando. Então, a, quem estiver acompanhando, vendo os vídeos que estão sendo colocados no Facebook, no Instagram, no YouTube, está tudo cheio deles. Eu não sei por quê, eu estava conversando com a Ana outro dia, acho que a Ana não está aqui no grupo, não, sobre isso, né, que é isso não está sendo anunciado, nenhum jornal está falando desses monges. E somos, agora na Virgínia, a multidão seguindo eles, uma multidão de pessoas seguindo eles, fora as pessoas paradas nas estradas, debaixo de neve, com seus bebês, né? Cumprimentando, reverenciando, dando a eles presentes, flores, frutas, água, uma atitude que o povo americano está tendo diante desses 19 monges, que é simplesmente surpreendente, né? Muitos reverenciam, colocam a testa no chão, se ajoelham e choram, choram e depois falam que não sabem por que choram. E esse choro acontece quando você está diante de um mestre genuíno. Quando você está diante de um mestre genuíno, você chora e não sabe por quê. Simplesmente é um choro, esse choro é o choro da alma. Ele é uma mistura, né? O choro da alma, da saudade do reencontro, né? Quando você não vê uma pessoa há muito tempo, você corre para o aeroporto para esperar essa pessoa, quando essa pessoa aparece, você chora, né? Abraça e chora, tanta saudade. Então, esse choro da alma é a saudade de Deus, né? E por outro lado também é um choro de vergonha da alma, né? Tantos erros cometidos por tantas encarnações, tantas falhas, tantos enganos, tantas ilusões. Então também há junto com isso um choro de vergonha. O que eu estou fazendo com as minhas existências, né? Então, por isso, é um momento muito forte. Se vocês estão vendo que a coisa está ficando séria, né? A coisa está ficando muito séria, ao ponto
não só países, mas continentes estarem apreensivos, de continentes estarem se sentindo ameaçados, tomados pelo medo psicológico. Então, isso foi um assunto também de ontem, qual foi o medo psicológico, diante de ameaças, né? Então, Netuno em Peixes é pura espiritualidade, Saturno em Peixes é o compromisso com a espiritualidade. Ou então a gente continua no mundo da ilusão mesmo, se decepcionando, se iludindo, expectativas, ansiedade, esperanças insólitas, e levando assim, nadando pelo oceano da existência dessa forma, naufragando, às vezes respirando um pouco. Outro dia vi um vídeo também de um filhotinho de lontra, eu acho, não sei se era lontra ou se era leão marinho, um filhotinho que a mãe tem capacidade de ficar debaixo do mar, debaixo das camadas geladas, inclusive, muito mais horas, enquanto que o filhotinho só consegue ficar alguns minutos. Ele estava já desesperado, até que a mãe, né, retorna para buscar ele. E aí, como é que vai fazer se ele não aguenta respirar, ficar sem respiração tanto quanto ela? Então, ela cria bolhas de ar. Ela traz bolhas de ar para ele, aí ele enfia o narizinho dele, a boquinha dele dentro daquela bolinha do ar e enche de fôlego e consegue nadar mais um pouco. Incrível isso, né? Incrível a perfeição da natureza, o todo completo, né? Da natureza, que inteligência magnífica que existe na mãe natureza, né? De sobrevivência, né? Contínua sobrevivência. E tudo isso é um plano divino. Todos os animais, todas as árvores, todas as florestas, todas as montanhas, todos os mares, todos os rios, todas as terras, tudo é plano divino para que nos dê condições para o nosso despertar. E aí passamos vidas desperdiçando este presente inigualável, ok? Desperta, vamos despertar. Ok, pessoal, o grupo está lá para vocês trazerem suas contribuições, suas reflexões, suas dúvidas também, os mantras que vocês acharem que faz sentido para a gente, como deixar lá, vamos trocar, né? E amanhã tem mais um pouquinho. Namastê, Hari Om, Tat Sat, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, bem-vindos, até, tchau, tchau.